E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, hoje nesses blocos aqui vamos trabalhar os remédios constitucionais, ok? Assunto muito cobrado em prova, mas muito mesmo, e que também pode ser muito útil no seu dia a dia, tanto se você é um servidor público ou não, tá? Então, esses remédios constitucionais, pessoal, podem sim, literalmente, lhe garantir direitos que foram negados. Sem falar que temos aqui um remédio constitucional que é específico para quem é concurseiro, tá bom? Então, antes de começar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso próprio canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Constitucional, com o tema Remédios Constitucionais. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal, ok? Então vamos lá à nossa parte introdutória sobre o assunto. Os remédios constitucionais são espécies de direitos e garantias constitucionais, ou seja, são cláusulas pétreas. Pessoal, olha só recapitulando aqui. Quais são os remédios, quais são as cláusulas pétreas segundo a nossa Constituição? A forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, assim está no texto constitucional, tá? Direitos e garantias individuais, o voto e a separação dos poderes. Só que o STF decidiu que todos os direitos e garantias constitucionais são cláusulas pétreas, tá? Isso foi decisão do STF. Na Constituição não tem direitos e garantias fundamentais, lá tem direitos e garantias individuais, mas o STF já decidiu que todos os direitos e garantias fundamentais ou constitucionais são cláusulas pétreas, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Servem para garantir os direitos fundamentais contra arbitrariedades ou abuso de poder. Então, olha só, pessoal, os remédios constitucionais, eles servem para garantir seus direitos fundamentais, tá bom? Professor, quais são os direitos fundamentais que não estou lembrado agora? Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade, ok? Então, esses direitos fundamentais serão protegidos pelos remédios constitucionais contra arbitrariedade ou abuso de poder, certo? Vamos lá. São formas de controle judicial. Turma, a banca, às vezes, ela cobra controle administrativo. Tá errado. Tá errado. O correto é controle judicial. Tá? Isso aqui é na esfera judicial, não na esfera administrativa, por favor. Vamos lá. E quais são os remédios constitucionais? Bem, temos o conhecidíssimo habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Todos esses 5 são os nossos remédios constitucionais e vamos ver um por um no decorrer dos nossos blocos, certo? Vamos aqui ao nosso primeiro remédio constitucional, que é o conhecidíssimo habeas corpus. Professor, aqui eu já sei, eu vejo muita televisão, é para a pessoa que está presa. Não exatamente, tá bom? Tem mais detalhes além disso. Vamos lá, tem que falar aqui, ó. Turma, anota isso aqui de alguma forma e não esquece. O habeas corpus, ele garante a liberdade de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, pessoal, liberdade de locomoção é o seu direito de ir e vir, tá bom? Não é você estar preso, é o direito de ir e vir. Se o seu direito de ir e vir foi cerceado de maneira ilegal, ou o seu direito de ir e vir foi cerceado por abuso de poder, habeas corpus para você ter seu direito de locomoção restaurado. Tudo bem? Vamos lá. Pode ser usado de forma repressiva. Pessoal, olha só. Repressiva é o seguinte, é quando você teve seu direito cerceado e você entra com habeas corpus para ter seu direito de volta, tá bom? Só que o habeas corpus também pode ser impetrado antes do seu direito ser tomado. Temos aqui o exemplo do ex-presidente Lula que tentou um habeas corpus preventivo, tá bom? Então, ó, pode ser usado de forma preventiva, quando houver uma ameaça à liberdade de locomoção. Então, olha só, o habeas corpus, ele pode ser impetrado depois que a pessoa foi presa, vamos dizer assim, ou ele pode ser impetrado antes da pessoa ser presa, para evitar que a pessoa seja presa de maneira ilegal, tá bom? Por isso que ele pode ser usado tanto de forma repressiva, ou seja, depois da prisão, ou de forma preventiva, antes da prisão. Tá bom? Quando houver ameaça à liberdade de locomoção. E outra, pessoal, o habeas corpus é para prisão ilegal. Se a banca vier com
com prisão legal, não cabe habeas corpus, tá bom? Vamos lá. Ele é gratuito para todos, não precisa pagar, certo? O impetrante não precisa ter capacidade civil, isso aqui é interessante pra caramba, que tem muita banca que fala que o impetrante é obrigatório, que ele sempre precisará ter a capacidade civil. Não, pessoal, nem sempre, tá bom? Então, não precisa ter a capacidade civil para impetrar o habeas corpus. É o único que não precisa de advogado. Olha que interessante, é muito comum o preso experiente, já foi para a cadeia um monte, ele mesmo impetra os habeas corpus dele, tá bom? Ele mesmo escreve, solicitando, e às vezes o cara ele é muito bom nessa parte, e ele pode impetrar o habeas corpus. Outra coisa interessante do habeas corpus é que ele não tem formalidade específica, ou seja, é muito comum o preso fazer o habeas corpus no papel higiênico, ó, que interessante, tá bom? Então, ó, não existe formalidade. Tudo bem que não pode ser feito de qualquer jeito também, né? Mas assim, não existe aquela formalidade específica, voltada só para ele, tá bom? Não pode ser apócrifo. Olha que interessante, pessoal. Apócrifo é quando ele não tem assinatura. Então, quando você impetra o habeas corpus, tem que estar lá, ó, seu nome bonitinho, assinado, comprovando que foi você, tá bom? Então, ele não pode ser apócrifo. Pode ser concedido de ofício. Como assim de ofício? Imagine que você está na rua, de repente um policial te prende de maneira ilegal. E um juiz ali do lado está vendo tudo isso. O juiz pode falar assim, opa, habeas corpus para o rapaz, eu concedo o habeas corpus para ele, não vai ser preso agora. Tá bom? Então, ele é o melhor exemplo que eu passar para vocês, tá? Ele pode ser concedido de ofício, ou seja, o juiz ele pode dar o habeas corpus sem que o preso possa pedir, tá bom? Às vezes o preso está lá, não tem como entrar em contato com ninguém para pedir o habeas corpus, o processo cai lá no colo do juiz, o juiz olha e fala, epa, essa prisão aqui foi legal, eu vou conceder habeas corpus para esse rapaz aqui, essa prisão não está certa. Então o juiz pode impetrar o habeas corpus sem a pessoa pedir. O nome disso ele pode conceder o habeas corpus de ofício, tudo bem? Vamos lá. Não pode para punições militares disciplinares. Pessoal, cuidado com isso aqui. Olha o que fala aqui, ó. Ele não pode para punições militares disciplinares. Se você já serviu as Forças Armadas, você vai saber que tem as punições disciplinares, ou seja, você pega um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana de cadeia e assim por diante. Então, quando você pega uma punição militar disciplinar, não adianta entrar com habeas corpus, tá? Ele não é aceito. Porém, temos uma única exceção. Olha só, segundo o STF, pode para punições militares disciplinares ilegais. Então, cuidado com isso aqui, ó. Ele pode ser impetrado para as punições militares disciplinares ilegais. Se a banca perguntar, é correto afirmar que, em regra, o habeas corpus não pode ser impetrado para punições militares disciplinares. Perfeito, correto. Às vezes a banca pergunta assim, é correto afirmar que o habeas corpus jamais poderá ser impetrado para punições militares disciplinares? Errado. Ele pode ser impetrado para punições militares disciplinares ilegais. Então tem que ficar muito ligado com esses ilegais, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, ainda o habeas corpus. Impetrante. Aqui vamos ver aqui as figuras que estão envolvidas no habeas corpus, tá? Então temos a figura do impetrante. É a pessoa que, botei até entre aspas, ó, que entra com habeas corpus, podendo ser o titular ou o terceiro. Pessoal, impetrante é aquela pessoa que entra com habeas corpus com o juiz para ter sua liberdade de volta, tá? Esse impetrante pode ser tanto o próprio preso ou uma pessoa que ele nomeia para fazer isso para ele, ou seja, um advogado, por exemplo. Então, o impetrante pode ser o próprio titular ou uma outra pessoa que vai fazer para ele, que no caso é o terceiro. Essa é a figura do impetrante. Então, o impetrante pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Professor, não entendi. Como assim? Que pessoa física eu entendo, que a pessoa entra na justiça para impetrar o habeas corpus. E pessoa jurídica? Às vezes o cara é muito rico e tem uma banca de advogados, uma empresa de advocacia que vai entrar para ele. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Já o paciente é a pessoa que vai receber o remédio constitucional, ou seja, é quem está preso. Então é muito comum em alguns casos quem está preso ser o próprio impetrante e ser o paciente ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, lembrando, o paciente pode ser o titular ou o terceiro. O impetrante, quer dizer, o paciente é só a pessoa que está preso, tá bom?
e ele é a pessoa física, não pode ter paciente pessoa jurídica. Como é que você vai prender uma empresa? Não faz o menor sentido. Então, é essencial o direito de locomoção. A empresa não se locomove, pessoal, é um local estático. Tá bom? Então, é para a pessoa física. O impetrante pode ser tanto física ou jurídica, isso é até raciocínio lógico. Né? Vamos lá. Autoridade coatora ou coator. Quem determinou a prisão por ilegalidade ou abuso de poder? É aquela autoridade ou órgão que determinou a prisão ilegal. Tá bom? Então, ele prendeu a pessoa de maneira ilegal ou ele usou abuso de poder para cercear o direito de locomoção. Tá bom? Então, pode ser tanto autoridade privada como uma autoridade pública. Pessoal, como essa autoridade privada? Imagine que você está no hospital e você está muito bem de saúde, você ficou curado e o hospital não quer liberar. Não quer deixar você sair, hipótese alguma. Não é uma entidade privada, então nesse caso você pode entrar sim com habeas corpus contra o hospital para você sair. Ou seja, uma autoridade privada pode sim cercear o direito de locomoção e não somente a autoridade pública. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui agora o nosso próximo remédio constitucional. Já vimos o habeas corpus, é isso que cai na prova de vocês, tá bom? Leiam o texto constitucional também, que não faz mal nenhum e resolvam bastante questões. Vamos agora ao habeas data, certo? Olha só, esse aqui é interessante. Garante a liberdade de informação. Não confundam. O habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, liberdade de informação. Cuidado com isso. Vamos lá. Garante a liberdade de informação para conhecer ou retificar. Pessoal, tem retificar e ratificar. Retificar é corrigir. Ratificar é aceitar, tá bom? Então, nesse caso aqui, o habeas data é para a pessoa ter informações, para ela conhecer informações ou corrigi-las, tá? Desde que seja de caráter pessoal ou de interesse público, ou seja, ele não pode ter acesso à informação de qualquer pessoa. Tem que ser informação de caráter pessoal ou uma informação de que toda a coletividade está envolvida, ou seja, de interesse público, certo? Então, desde que seja de caráter pessoal ou de interesse público, constantes em bancos de dados governamentais ou de caráter público. É possível entrar com um banco de dados privado, desde que ele tenha caráter público. Então, pessoal, cuidado. Se a banca vier aqui, você pode impetrar habeas corpus contra bancos de dados privados, tem que ficar esperto. Tem que ser banco de dados privados de caráter público. Se for um banco de dados privado de caráter privado, não tem habeas corpus, habeas data nesse caso, tá? Pessoal, como assim um banco de dados privado de caráter privado? Fácil. Vamos supor que você tem um banco de dados, uma informação que só pertence a você, informações suas, privadas. Outra pessoa vem e fala, eu quero saber o que tem no teu banco de dados aí. Você fala, nada disso, não sou obrigado a te dar. Aí a pessoa vai tentar entrar com habeas data. Opa. Banco de dados de caráter privado não aceita habeas data, tem que ser um banco de dados de caráter público, tá bom? Tranquilo. O habeas data poderá ser ajuizado por qualquer pessoa física, jurídica, brasileira ou estrangeira. Essa aqui é a cereja do habeas data. Muitas vezes a prova vem dizendo que é somente por pessoa jurídica brasileira. Não, estrangeiro também pode, pessoal, tá bom? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, certo? Vamos lá. O habeas data não se sujeita a decadência ou prescrição, ou seja, pessoal, o habeas data não tem prazo de validade, certo? Então, cuidado com isso. O habeas data não se sujeita a decadência ou prescrição, ou seja, não tem prazo de validade. O herdeiro de um parente morto pode impetrar. Imagine que você tem um parente que estava querendo pegar umas informações importantíssimas e ele acaba morrendo, e você se tornou o herdeiro dessa pessoa. Você pode impetrar o habeas data como na qualidade de herdeiro dessa pessoa, tá bom? Não tem problema nenhum. Assim como o habeas corpus, ele também é gratuito para todos, e para ingressar é necessária, pessoal, é obrigatório a negativa da informação. Tipo, você vai numa empresa, por exemplo, aí fala assim, eu quero pegar informações relativas a mim. A empresa fala, não vou te dar. O que você faz? Habeas data. Segundo exemplo, você vai na empresa e fala, eu quero informações relativas a mim. A empresa fala, tá bom, eu vou te dar. Você fala assim, não, mesmo assim eu vou entrar com habeas data. Pessoal, se a empresa quis te dar informação, não cabe entrar com habeas data, tá bom?
você só pode entrar com habeas data se houver a negativa, ou seja, se for negado o teu direito à informação. Se a empresa não negou, não adianta você entrar com habeas data. E outra, não adianta ir antes com habeas data para depois pedir informação. Não, você tem que ir na empresa primeiro, pedir informação, e ela sendo negada, aí você entra com habeas data. Você não pode entrar com habeas data preventivo, não existe. O único que é preventivo é o habeas corpus, tá bom? O habeas data ele é somente depois da negativa, nunca antes, certo? Vamos lá. Então, o habeas data é praticamente isso, bem simples. Vamos aqui ao mandado de segurança. Esse aqui é o remédio constitucional do concurseiro. Ah, professor, passei no concurso, número de vagas, e o órgão nunca me chamou e o concurso está vencendo. Vou perder o concurso. Vai não. Se você passou o número de vagas e o concurso está para vencer ou já venceu e você não foi chamado, sendo que é direito seu ser chamado, mandado de segurança. Ah, professor, eu fui eliminado do concurso de maneira ilegal. Mandado de segurança. Tudo bem? Esse aqui é o remédio constitucional de qualquer concurseiro. Vamos lá. Também chamado de substituição processual. Cabe somente quando o direito violado for líquido e certo. Pessoal, cuidado. Se você tem direito líquido e certo, tipo você passou nas vagas no concurso público, e você não foi chamado, mandado de segurança. Ah, professor, eu passei ali, não foi dentro das vagas, foi na cadastro de reserva. Eu tenho direito líquido e certo? Não. O serviço público não é obrigado a te chamar se você passou no cadastro de reserva, tá? Só tem a obrigação de chamar se passar dentro das vagas, tudo bem? Claro, tem exceções caso o Estado esteja sem dinheiro, mas isso é bem específico, tá bom? Mas a regra é que você passou nas vagas é obrigado a ser chamado. Tá bom? Então, se seu direito líquido e certo foi violado, mandado de segurança. Tá? Então, aqui, direito violado for líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, mandado de segurança, pessoal, é mais voltado para o setor público. Tudo bem? Vamos lá. Não tem fase probatória, ou seja, não tem a fase de produção de provas, tá? Ou seja, se seu direito líquido e certo foi violado, não existe a fase probatória. Cuidado com isso aqui. Caráter residual, ou seja, quando não couber habeas corpus ou habeas data. Tipo assim, o meu direito líquido e certo foi violado. Cabe habeas corpus? Não. Cabe habeas data? Não. O que foi que sobrou? Mandado de segurança. Por isso que a gente fala que ele é de caráter residual. Se não cabe habeas corpus e não cabe habeas data, mandado de segurança neles. Tá bom? Vamos lá. Possui prazo... Esse aqui é interessante demais. Cai muito em prova esse prazo decadencial mandado de segurança. Então, pessoal, o prazo decadencial mandado de segurança é de 120 dias, contados do dia da violação. Ou seja, professor, venceu hoje o prazo do concurso, passei nas vagas, não fui chamado. Eu tenho quantos dias para poder entrar mandado de segurança? 120 dias a partir de hoje, tá bom? Contados do dia da violação, 120 dias. Passou dos 120 dias, chora na cama que é lugar quente, você perdeu o seu direito, tá bom? Então, lembrando, percebeu que o habeas data não tem prazo decadencial? Pode entrar a qualquer momento. Mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias, tudo bem? Cuidado com isso aqui, turma. Vamos lá, ainda mandado de segurança, vamos continuar aqui. Também existe, isso aqui é bom demais, também existe mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado pelos seguintes legitimados. Pessoal, olha só, uma coisa é você entrar no mandado de segurança você sozinho, é mandado de segurança individual. Outra coisa é você reunir uma galera e todo mundo entrar com o mesmo mandado de segurança. Tem até mais força do que cada um entrar com o seu próprio mandato, tá bom? Então, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. Turma, essa representação no Congresso Nacional é o seguinte. Professor, quer dizer que o que é o Congresso Nacional? Bem, ele é bicameral. Tem a Câmara de Deputados e tem o Senado Federal. O partido político com representação é aquele partido que elegeu pelo menos um político ou na Câmara ou no Senado. Só basta um na Câmara ou um no Senado. Já tem representação no Congresso Nacional, tá bom? Então vamos lá. Partido político com representação no Congresso Nacional e continua tramitando mesmo depois da perda da representação no Congresso. Então vamos supor que um partido político elegeu só uma pessoa na Câmara e essa pessoa entrou com mandado de segurança contra alguma coisa específica.
o mandado da pessoa acabou e nunca foi julgado no mandado de segurança. O processo continua rolando? Continua rolando. Mesmo que a representação do Congresso tenha perdido, o processo continua rolando ainda, tá bom? Organização sindical, ou seja, os sindicatos, podem impetrar também mandado de segurança coletivo. Entidades de classe também podem impetrar mandado de segurança coletivo. E lá vem o pulo do gato, as associações. Olha só, pessoal, cuidado. Desses três aqui, sindicatos, entidade de classe e a associação, a única que tem um tempo mínimo, a obrigatoriedade de um tempo mínimo de funcionamento é a associação, tá bom? Então, a associação, ela tem que estar constituída e funcionando há, no mínimo, 1 ano. Então, essa regra de 1 ano aqui, turma, é somente válida para a associação. A organização sindical, entidade de classe, não tem esse prazo aqui. Professor, como é que eu não faço para não confundir? Fácil. A associação começa com que letra? A. Ano começa com que letra? A. Tá vendo? Associação, ano. É a única que exige 1 ano de funcionamento, tá bom? Pessoal, cuidado com esses prazos aqui, tá? Não esqueçam. Qual é o prazo decadencial do mandado de segurança? 120 dias. Qual é a entidade que pode impetrar mandado de segurança coletivo e tem que ter funcionamento de no mínimo 1 ano? A associação. Cuidado com isso aqui, ok? Vamos lá. A observação. Para mandado de segurança coletivo, nenhum dos entes, nenhum desses aqui, precisa de autorização para impetrar, pois segundo o STF, eles atuam como substitutos processuais. Pessoal, impetrar, quer dizer entrar. Então é o seguinte, o partido político, o sindicato, a entidade de classe e a associação, eles vão impetrar mandado de segurança. Tem que ter autorização das pessoas que fazem parte para impetrar? Não, eles impetram sem necessariamente pedir autorização das pessoas que estão compondo, tá bom? Para impetrar, não precisa de autorização, porque eles funcionam como o quê? Substitutos processuais. Aí lá vem a outra observação, que a gente se enrola nessa hora. As associações, ou entidades de classe, essas duas, quando representar, pessoal, aqui o verbo, esse aqui é o verbo impetrar, que é entrar. Aqui é o verbo representar, cuidado com esses dois verbos aqui. Então, as associações, entidade de classe, quando representarem os seus associados, precisam de autorização judicial para representá-los tanto na esfera judicial como extrajudicialmente. Turma, extrajudicialmente na esfera administrativa. Então, olha só, cuidado com esses verbos. Se for para impetrar, nenhum dos entes precisa de autorização. Se for para representar, a entidade de classe e a associação, para representar seus associados, precisa sim de autorização, tanto para representá-los na esfera administrativa como na esfera extrajudicial, ou seja, tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial ou esfera administrativa, tá? E quando também substituir, né? Ou seja, mandado de segurança coletivo, os seus associados não precisam de autorização. E você fala, meu Deus do céu, um precisa, o outro não precisa. E agora, como é que eu faço, professor? Muito fácil. Basta decorar Basta decorar o que precisa de autorização, que no caso é o representar. Olha o verbo. Quando for para representar, precisa de autorização. Só decora esse. Representar, precisa de autorização. Representar, precisa de autorização. Impetrar, não precisa de autorização. Substituir, não precisa de autorização. Então, cuidado com esses verbos aqui, viu, turma? Muito, muito, muito cuidado mesmo, tá bom? O único que precisa de autorização é representar, tá bom? Cuidado. Então, finalizamos aqui, turma, a nossa parte inicial dos remédios constitucionais. Vimos habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, tá? São 5 autores. No nosso próximo bloco vamos trabalhar os outros remédios constitucionais e detalhes a mais também que tem na nossa Constituição. Como você vê, é um assunto bem simples, não é tão complicado assim. Só não esqueçam, o habeas corpus é para liberdade de locomoção. O habeas data, liberdade de informação. Mandado de segurança é para proteger seu direito líquido e certo contra a arbitrariedade ou abuso de poder.
tudo bem? Não esqueça dos prazos, tá? O habeas corpus não precisa de formalidade e é de graça. O habeas data, ele é de graça também e ele não tem prazo decadencial. Já o mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias. E cuidado com as associações que precisam de pelo menos o mínimo de um ano de funcionamento para poder entrar em mandado de segurança coletivo. E cuidado com aqueles verbos, tá, pessoal? O único verbo, vamos dizer assim, que não precisa de autorização dos associados é o representar, tá? Impetrar e substituir precisam de autorização dos associados, certo? Então, beleza. Então, pessoal, já ficando por aqui, antes de encerrar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no nosso próprio canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, tá? Beleza, então pessoal, obrigado por chegar até aqui, ver que não é um assunto tão complicado, dá para a gente matar de boa, resolvam muitas questões sobre esse tema para a gente ficar com um assunto bem redondinho na cabeça, tá? Então, pessoal, mais uma vez obrigado. A gente se vê na nossa próxima aula, tá? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Valeu, turma. Tchau.